Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma aula aí com o professor Paulo Afonso. E hoje a divisão da história, parte 2, que nós vamos falar justamente do que? Da chamada pré-história, que é dividida entre paleolítico, neolítico e idade dos metais. E o que é esse processo paleolítico? O período paleolítico, ou também conhecida como Pedra Lascada, ou Idade da Pedra Lascada, é o primeiro período da história, junto ao Neolítico, porque tanto o período paleolítico e o período neolítico são chamados o quê? Idade da Pedra, tá bom? É chamado Idade da Pedra, bem distante daquilo que vem ser o quê? Chamada Idade dos Metais. Se alguém um dia fizer numa prova, uma pegadinha, como está dividida a Idade da Pedra, você vai falar Paleolítico e Neolítico. Ou seja, o que seria o período? Esses dois períodos, Paleolítico, Pedra Antiga, Neolítico, Pedra Nova. Não esqueça dessa subdivisão. Não são muito de fazer essa pergunta nos concursos, mas o termo pegadinha existe, então a turma pode fazer de tudo. A resposta estando certa, como diz, eles dando a resposta correta no concurso, eles elaboram da forma que eles querem a pergunta. Isso está acontecendo muito em concurso público e até mesmo nos chamados exames da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então vamos lá. O período paleolítico, dentro só do período paleolítico, ele tem também a sua subdivisão, né, que é chamado de Paleolítico Inferior, que é 2 milhões a 4 milhões antes de Cristo, e tem o Paleolítico, que é de 4 milhões a 1 milhão antes de Cristo. Por isso que a somatória de todo do período da Pedra significa o quê? Mais de 8 milhões. Mais de 8 milhões. Tá? Então isso é de uma riqueza muito grande. E você deve estar perguntando, qual é o que ocorre de mais importante dentro do período paleolítico? A questão da arte, né? Porque não bastava simplesmente fazer os instrumentos, né? As ferramentas, melhor dizendo, mas tinha todo o contexto da arte. Ou seja, a arte no paleolítico abrange as pinturas feitas nas rochas dentro das cavernas. Dentro das cavernas vocês vão ver alguns desenhos. Isso daí você pode ver em vários filmes. Eu vou só até citar um. Os filmes que envolvem o Oriente Médio, que envolvem a questão de múmias, aquele contexto de arqueologia, vocês vão ver esse desenho. Me lembro que em 2006, quando eu ainda morava na Itália, eu fui num lugarejo, que eu não me recordo o nome, mas fica na cidade de Brescia. E ali com um amigo meu, o grande Padre Berardo, ele me mostrou as pedras existentes e todo o desenho. Todos os desenhos que ainda a natureza consegue preservar. Olha a riqueza. Olha a riqueza. Por mais que tenha a manutenção da ciência, a própria natureza faz questão de manter. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Só uma coisa, e não fique chateado, só uma pessoa não mantém aquilo que se constrói, é o próprio ser humano. O animal consegue, o animal irracional mantém, a natureza na sua excelência mantém, o ser humano, o homem que é ser humano racional, ele faz questão de criar e faz questão de destruir. Tudo bem? Mas não vou entrar nisso não, quem sabe um dia em uma aula de psicologia eu falo esse momento para vocês. Então essa arte é muito importante, porque elas também foram chamadas assim de arte rupestre. Professor Paulo Afonso, o que é isso aí? A arte rupestre são as chamadas criações artísticas feitas nas rochas, né? Era tudo aquilo que eles criavam e fazia na rocha. Mas não podemos esquecer de uma coisa: através dessa arte tinha uma mensagem. Através dessa arte existia uma escrita. Através dessa arte existia um porquê.
esse porquê que é desenvolvido no percurso da história. Então aqui nós falamos o quê? Desse período paleolítico, não é verdade? Que é justamente a questão da arte, né? E é nesse período também que surge a questão do fogo, né? Surge o fogo, que é pedra com pedra, né? Ali se vê o nascimento do fogo. Professor, agora fala para nós, e o Neolítico? O período Neolítico, vou repetir, faz parte também da Idade da Pedra. Só que é chamado o quê? Pedra polida, porque ela é o quê? Ela é nova, ela não é antiga. Porque quando eu falo da pedra antiga, eu não estou falando de uma pedra velha, no sentido de velha, mas algo ainda rústico, algo que precisa ser trabalhado, algo que melhor precisa ser desenvolvido. E é justamente o período Neolítico que vai fazer esse processo acontecer. E você fala, professor, e a arte nesse período Neolítico? O que é? É a criação de novas técnicas, do chamado polimento. Por isso que eu falei lapidar, ajeitar, arrumar. Uma linguagem popular bonitinha, vai deixar bonitinho, não é verdade? Deixar ajeitadinho, uma coisa que chama a atenção. Né? Então, muitos objetos artísticos de cerâmica e pele de animais começam a ser produzidos nesse período, tá bom? Até mesmo no caso da chamada sobrevivência humana, né? Da sobrevivência humana. Note uma coisa muito importante, que povos não consideravam esses objetos obras de arte. Tá? A história que vai falar que é a arte no período Neolítico, os quais possuem o que? Um caráter utilitário. Ou seja, o que seria esse caráter utilitário? Algo que eu necessito, algo que eu preciso justamente para aquilo que eu falava lá atrás, para a chamada sobrevivência humana. Então, nesse período, os quais possuíam esse chamado caráter utilitário, também eram produzidos para serem utilizados, seja para os transportes de comida, bebida e vestimento. Ou seja, aí você vê uma ascensão, né, do período Neolítico, esse período do polimento da pedra. Até brincando, né? A gente pode chegar no desenho dos Flintstones. Você não vê que o carro é de pedra, tudo é pedra, só que é uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais desenvolvida. Como acontece hoje. Você pega aí uma pedra, você manda uma pessoa que entende polir aquilo, polir, mexer, bater, daqui a pouco você vê isso aqui é uma estátua. Com uma imagem bonita, não é verdade? Porque não tem uma imagem de devoção ou imagem devocional. Tudo bem? E aí, professor, agora fala para nós uma coisa que deve marcar até os dias de hoje, que é justamente a idade dos metais. Não é verdade? A idade dos metais. Aí começa a surgir de tudo, né? Aí vem machadinha, vem enxada, talvez não tinha esse nome na época. Tudo que vocês veem aí hoje em materiais de construção, assim como uma primícia, é idade dos metais. Vamos lá. Então, a idade dos metais é a última fase da pré-história, que vai de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios. Lembra que eu falava na primeira aula dos sumérios? Recebe esse nome, posto que o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. Alguns estudiosos, é interessante isso, consideram que a idade dos metais é a fase final do período Neolítico. É claro que é fase final. Por quê? O Neolítico é o início de um processo e término de outro. A idade dos metais é término de um processo e início do outro. Por quê? A história, ela é lógica, ela dá a sua continuidade. O que eu falava para vocês, acho que no primeiro vídeo? Na história não existe lacuna, não existe passamento. Perdão, não existe espaçamento, não tem.
Ou seja, uma coisa se vai acontecer hoje, ela já foi programada no período que antecederá, tá bom? Não se esqueça disso, tá? Por favor. Então, o que acontece? Dentro desse período, vai ser descoberto o cobre, vai ser descoberto o bronze, vai ser descoberto o ferro, que muitos também vão fazer a sua divisão dentro do período dos metais. Dentro da idade dos metais, vai ter a subdivisão, que é a idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro, e nós vemos até os dias de hoje a importância do cobre, a importância do bronze, a importância do ferro. Tudo bem até aqui? Então vejam, através desses 3 grandes momentos que nós acabamos de falar para vocês nessa segunda parte, nós não podemos esquecer. Paleolítico. O que é o Paleolítico mesmo? Vamos lá, só para a gente definir. O que é o Paleolítico? Vamos lá. É a idade da pedra lascada, também chamada pedra antiga. Período Neolítico, idade da pedra polida, também chamada pedra polida, também chamada pedra nova. E a idade da pedra, por excelência, ela se conclui com a era dos metais, chamado por excelência idade dos metais. Tudo bem? A idade dos metais. E na parte 3 nós vamos falar futuramente sobre a história, tá? Ali a história a gente vai assim, é uma viagem, tá? É uma viagem positiva, né? Aí vocês vão falar, agora eu entendo certas situações, agora eu entendo uns porquês, tá bom? Eu quero também fazer um comunicado para vocês muito importante. Dia 28, como nós havíamos combinado, ficou de nós falarmos de Michel Foucault, mas nós vamos terminar fazer a divisão da história, parte 3 e parte 3, parte final, falando do que vem a ser e desenvolver. E eu vou fazer essa aula, então, dia 5 de julho, vamos falar de Foucault, tá? Do biopoder em Foucault. Vai ser uma coisa de 20 a 25 minutos, tá? Vamos tentar trabalhar esse tempo. Nós tentamos trabalhar 10, 15 minutos, não dá. Senão fica uma coisa muito objetiva. E muito objetivo o aluno vai falar. Objetivo por objetivo, eu posso ler qualquer livro de história. Não, o nosso papel aqui é desenvolver a história. Por quê? O que ela não devolve, o que ela não resolve, ela devolve. É o nome do nosso programa. O que a história não resolve, ela devolve. Tudo bem? Então nós vamos fazer isso interessante. E a coisa está indo muito bem. Até quando nós entrarmos na República, futuramente, vocês nem têm noção aonde serão gravados os programas, tá bom? Então eu quero dizer aqui o meu boa noite a cada um de vocês. Não esqueçam de assistir o programa por uma questão educacional e cultural. Não esqueçam de se inscrever e, por favor, não esqueçam de compartilhar, né? A gente precisa compartilhar, porque o compartilhar, além de ter as inscrições necessárias, nós também podemos ter vários tipos de ideias para passar para você, tá bom? Para passar para vocês. Por quê? Eu estou preparando uma surpresa chamada Enem, no que se refere à história, tá bom? Obrigado, não nos abandone e tamo junto. Por quê? Porque a história não resolve, ela devolve. Boa noite e muito obrigado.